A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Que o Senhor nos abençoe cada dia. Eu agradeço a todos vocês que têm feito o que está ao seu alcance para nos ajudar, nos auxiliar nesse trabalho de evangelização. Agradeço as pessoas que têm se preocupado, que têm ajudado financeiramente, que têm orado. E se não fosse vocês, não estaríamos fazendo o trabalho que estamos fazendo. Vamos ler uma escritura aqui em São Mateus capítulo 12. São Mateus capítulo 12. Porque eu lembro que no culto anterior eu cheguei nesta parte, mas tinha vencido o meu tempo, aí eu parei para continuarmos neste culto. São Mateus capítulo 12. Naquele tempo, vamos começar o versículo. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com eles estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele disse-lhe: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E então disse aquele homem, porque tem um acento no ar, não é? Se não tivesse esse acento, você vê como muda. Se não tivesse esta acentuação aqui no ar, estava se referindo que aquele homem disse alguma coisa. Mas aqui, com este acento, diz que Jesus falou para aquele homem. Que coisa, né? Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali, e acompanharam uma grande multidão, e ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Amém. Amém. Pai Santo e Deus Eterno, Tu és o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor de todo o universo, aquele que está aqui para ter a preeminência em nossas vidas e comandar nossos atos, nossas atitudes, nossos corações, para mudar nossa mente, para nos guiar de volta
para o princípio, para o lugar de onde éramos antes da fundação do mundo. Te rogamos, Pai Santo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude nesta hora, neste momento, quando temos lido a Tua palavra e necessitamos da Tua ajuda do alto, da inspiração do alto, para que possamos ter um entendimento aberto e compreender o que está escrito nesta palavra. Bem sabemos que a letra mata, então nós necessitamos do Espírito Santo para vivificar esta palavra em nosso entendimento, em nossa mente, em nossa alma, Senhor. Te agradecemos pelas vitórias alcançadas e mesmo naquelas ocasiões onde aparentemente perdemos, queremos te agradecer porque cada vez que perdemos é como uma lição para não errarmos outra vez, para fazermos correto na próxima vez. Te agradecemos pelo pequeno ser que tem nascido recentemente, filho da nossa irmã. Pedimos que o Senhor o ajude, o abençoe nestes seus primeiros dias de vida aqui na terra. E que este pequeno ser, este pequeno espírito que tem vindo para habitar neste corpo, possa, ó Deus, neste período de inocência, ser tratado com amor e carinho, que isto fique registrado em alguma parte do seu ser, e que algum dia isto possa ser manifesto, Senhor, com atos de bondade e de dedicação, e que possa dar de volta o que ele receber dos pais, dos amigos, dos parentes, nesses primeiros dias de vida. Oramos por aqueles que estão em necessidade, aflitos, enfermos, seja enfermidade no físico ou no lado espiritual. Tu conheces a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Bem sabemos que todos nós estamos marcados para morrer um dia. Não apenas aqueles que sabem que têm enfermidade, seja ela mortal ou não, mas todos nós bem sabemos que estamos com esta marca, porque está ordenado ao homem morrer uma vez. Então sabemos que se não temos sido destinados para esperar aquele momento da ressurreição, ainda com vida, para ser transformado, então teremos que enfrentar aquele portal chamado morte. Pedimos que o Senhor nos ajude a chegar até este portal com dignidade, com a convicção plena que haverá uma ressurreição e que estaremos nesta ressurreição, no nome poderoso de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Nós temos lido aqui no livro de Mateus, e no último culto nós viemos trazendo ali alguns pensamentos. Li para vocês algumas coisas do irmão Liveio, que ele pregou no sermão Esta Geração, e nós chegamos e também as notas do Dr. Rotherham, o tradutor da Bíblia enfatizada, que viveu nos anos 1800, e nós chegamos até a parte onde falamos a respeito daqueles que blasfemam contra o Filho do Homem. Foi nesta parte que eu encerrei. O irmão Nilton não estava no quarta-feira? Não, acho que não. Não estava. Mas alguns de vocês estavam aqui, podem lembrar disso. O culto está bem gravado, ficou bem gravado, graças a Deus. Logo colocaremos também a gravação à disposição de vocês. Mas nós chegamos nesta parte onde podemos entender pela palavra de Deus que as pessoas hoje blasfemam daquilo que não sabem. Paulo disse que seria desta forma. Não sei se foi Paulo ou Pedro, está nas cartas lá do final do Novo Testamento. Ou é Judas, não lembro agora. Eles blasfemam do que não entendem, falam mal do que não entendem. Então a parousia de Cristo, que é a manifestação da presença de Deus na terra, ela não pode ser vista com olhos naturais, mesmo que o sinal ou os sinais possam ser vistos e sentidos. Mas há uma diferença muito grande entre você ver o sinal e até ser beneficiado com o sinal e saber o que aquilo significa. Quantos que no tempo de Jesus viram os sinais? Pediram um sinal do céu. E Jesus disse, eu não vou dar outro sinal além do que já foi dado. E alguns deles, sem pedir, Jesus fez. Eles não pediram água.
transformada em vinho. Apenas estavam reclamando, acabou o vinho, bem no início da festa, não é possível, nem começou ainda, né? Maria foi e disse, olha, estão reclamando que acabou o vinho. Jesus disse, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada ainda a minha hora, em outras palavras. Tá, diante daquela grande multidão, 7.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, houve a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. Eles viram estes sinais, presenciaram, eles foram beneficiados, como os leprosos que foram purificados, como algumas daquelas pessoas que foram, inclusive, pela fé, por confiar nele, foram curados. Aí você diz, então, estes todos eram salvos. O que você me diz de Judas? O que você me diz dos 70? Os 70 que participaram do ministério foram ungidos para o ministério, tiveram um trabalho, eles saíram evangelizando, anunciando o reino de Deus, falando que o Messias estava em cena, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estavam alegres, eles saíram evangelizar e voltaram todos se regozijando, dizendo, olha, os demônios são expulsos quando falamos o teu nome, os enfermos são curados. Eles fizeram todo esse trabalho maravilhoso que vocês conhecem pelas Escrituras. Sinais, os sinais. Mas eles sabiam o que era o sinal, o que representava, o que estava por trás dos sinais? Não. Vê? Tanto é que eles se escandalizaram quando Jesus pregou a mensagem. Vê? Eles se escandalizaram, deram as costas, foram embora. Vê? Então, no tempo da manifestação, ou da segunda manifestação do Filho do Homem, falamos segunda manifestação, mas é apenas a continuidade da primeira manifestação, ou uma repetição da primeira manifestação do Filho do Homem. Então as pessoas podem ver claramente os sinais e serem beneficiados com os sinais, mas não sabem o que significa, a menos que recebam revelação da parte de Deus para aquilo. Bem, naquele tempo estava Deus andando em dois pés, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama as estrelas pelo seu nome, aquele que comanda todo o exército celestial, tudo que você possa imaginar e o inimaginável, porque Paulo falou de coisas que ele disse, eu nem posso, não tem vocabulário, no vocabulário humano, não pode subir ao entendimento humano essas coisas. Então esse Deus onipotente, poderoso, infinito, ele se condensou a tal forma, se diminuiu a tal forma. Este Deus que criou o universo, ele estava dentro de um homem, vivendo totalmente, completamente. E disto se trata plenitude. Deus completamente estava dentro de Jesus Cristo. Estava morando dentro daquele corpo. Esta é a manifestação do Filho do Homem. Deus usando uma carne, Deus usando um profeta. E ali era o profeta dos profetas. O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Foi a profecia dada por Moisés. Ok. E no entanto, as pessoas quando viram Deus fazendo aquelas obras, Jesus disse, não sou eu. Vê? Não sou eu. E as pessoas vendo aquelas obras sendo realizadas por Deus através de Jesus Cristo, eles disseram que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Em outras palavras, eles disseram que Jesus estava, o endemoniado Jesus de Nazaré, na linguagem deles, né, era o diabo fazendo uma média com os outros demônios. Tipo, eu dou uns gritos aqui, te expulso, tu vai, depois tu vem, só para enganar a multidão. Era isto que eles estavam dizendo a respeito de Jesus. Tu expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, como o príncipe dos demônios, ou o próprio Satanás, ele tem a autoridade sobre os outros demônios, que são anjos caídos que o seguiram. Então, claro que com essa autoridade ele poderia mandar um para lá e outro para cá. Então, quando você lê as Escrituras, você pode até pensar que é na seriedade, mas veja por esse prisma que eu nem sei, que disparate, nem sei que palavra usar para esse tipo de mentalidade que atuou nos dias de Jesus. Dizendo, tu tens demônio, tu estás possuído por Luzbel, né? Lúcifer, meu avô dizia Luzbel.
Tu estás possuído pelo príncipe dos demônios e por isso tu está comandando os outros demônios a sair desse e daquele. Mas pense numa coisa dessa. E sabe o que Jesus disse? Vocês são perdoados agora em falar isto. São perdoados agora. Mas depois disso, veja, aí que está estas partes que nós temos que compreender. Aquele que blasfemar agora, em outras palavras, ele é perdoado. Mas a manifestação que virá, e quem falar contra, quem blasfemar contra, porque era o momento que o Espírito Santo cumpriria a própria palavra dele mesmo, quando disse que regressaria, retornaria, ou se apresentaria diante das pessoas. Porém, isto era no tempo do fim. E quando isto acontecesse, quem falar contra não lhe será perdoado, nem neste século, nem no próximo. Porque tiveram 2000 anos de história do cristianismo, onde tudo isto ficou registrado nas Escrituras, tiveram tempo suficiente para estudar a Bíblia Sagrada. Porém, estudaram com a ótica do homem, com a interpretação do homem. Aí, outra vez, o mesmo Deus que usou a Jesus de Nazaré cumpre as profecias do Antigo e do Novo Testamento, principalmente, nesse tempo, no meio de todas as religiões, no meio dos pentecostais, no meio dos tradicionais. Todos conheceram o ministério que Deus realizou nesse tempo do fim. E eles, como lá no Alfa, agora no momento ômega, eles outra vez chamam Deus de falso profeta. Porque eles não estão falando contra um homem. Ou vocês acham, quando as religiões, as denominações, seja o que for, escrevem livros ou falam que o William Branham é um falso profeta, vocês pensam que eles estão falando contra o William Branham? Não, sim. Diga. Na Igreja Batista lá de Piauí, quando eu fui lá com meu pai, sim, falaram que ele era o anticristo. O anticristo. Pois bem. Por quê? Ele saiu da Igreja Batista, né? Ele saiu da Igreja Batista. Eu tenho o testemunho do pastor Roy David, que era o pastor, que foi o primeiro pastor de William Branham, pastor da primeira Igreja Batista de Jeffersonville. E ele, ainda vivo, quando ele estava vivo, ele escreveu um testemunho a respeito de William Branham. Eu vou depois passar para vocês. Ele diz assim, na época ele escreveu, ele diz assim: eu sou o único homem vivo que posso falar do que eu vi no ministério de William Branham. Né? Claro, por que o irmão Branham saiu da Igreja Batista? Como foi a sua saída da Igreja Batista? Ele chegou para o reverendo David e disse: eu não posso concordar com o que você ensina, com o que a Igreja Batista ensina. Eu não posso concordar com mulheres sendo colocadas no ministério. A Bíblia não dá essa liberdade para a mulher ser uma ministra, uma pastora. Não vejo isso nas Escrituras. Eu não posso continuar na igreja onde batiza nos títulos, porque os apóstolos batizaram usando o nome Senhor Jesus Cristo. E apertaram as mãos e saíram como amigos. Não é? E assim sucessivamente. Eles hoje dizem que o William Branham é o anticristo, que é um falso profeta, que é isto, que é aquilo. Isto não dói nada no homem. Isso não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver. Tanto aqueles que dizem que ele é um anticristo, como aqueles que dizem que ele era o próprio Jesus, isto está no mesmo patamar. Isso não interfere nada. Quem rejeitou a Moisés? Rejeitou Moisés? Não. O homem ficou triste, Moisés ficou triste. Quem rejeitou Samuel? Quando eles pediram um rei, Samuel ficou contristado. O que Deus disse para Samuel? Não esquenta a cabeça, Samuel. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Vê? Eles rejeitaram a mim. Porque quando se rejeita o vaso que Deus usa, o porta-voz de Deus, está rejeitando ao próprio Deus, não o porta-voz. Ou não foi isso que Jesus disse? Quem vos rejeita, não foi o que ele disse? A mim me rejeita. Quem rejeitar a mim, está rejeitando a quem? Aquele que me enviou. Então você vê que tudo volta para Deus, é coisa. Quem pode dar sentença sobre a rejeição ou aceitação? Só Deus. Só Deus pode dar a sentença para cada um, de acordo com as obras de fé ou de dúvida de cada um. Então, quem hoje
neste tempo, blasfemar contra o ministério que Deus levantou, porque é o ministério de Deus mesmo em atuação, do próprio Espírito Santo, disto se trata a presença, a parúcia, trata disso. Deus aqui na terra presente realizando um ato. E é um ato em 3 sessões. Vê? É um ato só, porém em 3 sessões. Poderíamos chamar de o ato do arrebatamento. Porém acontece em 3 sessões. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Tudo isso se trata do rapto. Vê? Então, o que acontece? Nenhum leitor atento do Novo Testamento pode deixar de impressionar-se. Eu disse leitor atento, não é só ler por ler. Né? Nenhum leitor atento pode deixar de se impressionar com a preeminência que os evangelistas e os apóstolos dão ao assunto da parúcia. Por que eu falei leitor atento? Porque se lermos desatento, como eu li também antes de ser esclarecido sobre esse tema, eu achava que estava tudo certo quando a Bíblia falava sobre a vinda. Eu não sabia que o nome ali era parúcia e o que ela significava. Mas quando você é despertado a sua atenção, aí sim você pode ser chamado de um leitor atento. Então você vai ver a preeminência que os apóstolos, os evangelistas, dão à parúcia, ou aquilo que chamam de vinda do Senhor. Porque você tem que entender que na Bíblia, onde está vinda, o nome ali é parúcia, e não significa vinda, como se estivesse em movimento, vindo, vai vir. A parúcia trata de um tempo que Deus chega e com a sua presença um trabalho é desenvolvido. Essa é a diferença. Vê? Então, esse sucesso da parúcia, que foi tão divulgada pelos evangelistas e pelos apóstolos, né? Esse sucesso é o grande tema da profecia de todo o Novo Testamento. Não se tem um só livro, desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse, escrito por João, em que a parúcia não seja apresentada como a gloriosa promessa de Deus e a bendita esperança para a igreja. Porque a parúcia teria que ser a esperança para a igreja. Porque a parúcia de Cristo, ou o aparecer de Cristo, que é diferente da vinda, vê? A presença de Cristo faria ou levaria a igreja ao amadurecimento pleno, lhe traria juízo ou mente de Cristo, para que ela não seja enganada como os demais. Porque nos últimos dias é muito parecido os dois espíritos. E a diferença é que a igreja recebe esta visitação do Espírito Santo para conduzi-la, para levá-la adiante, para que ela não seja enganada como os demais, para que ela não fique em falta do azeite, que é o próprio Espírito Santo. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Só assim a igreja estará no reino restaurado. E você vê que estas palavras que você tanto ouviu durante o seu período, que veio durante o início, quando você veio para a mensagem, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado, você vai ver que foi esta a preocupação dos discípulos, lá em Mateus 24, quando perguntaram sobre o reino, sobre essa implantação, sobre este início do reino, porque João Batista começou a pregar dizendo: o reino de Deus está próximo. Vê? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em seguida, Jesus apareceu com a mesma ideia. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está às portas. Então eles começaram a se perguntar o que era isto, o que era o reino de Deus. Então Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Veja, estava entre eles, ao redor. Agora, quando ele conversou com Nicodemos, ele disse que era necessário novo nascimento para poder ver este reino. E como é algo invisível, William Branham disse: ver significa entender. Veja, ver significa entender. Então, este reino tão falado pelo Senhor Jesus Cristo, e que os apóstolos ficaram preocupados se era aquele tempo disto se iniciar,
E isto está conectado com o momento da parúcia. Tanto é que eles perguntaram a Jesus quando é que vai ser derrubado o templo, pedra sobre pedra que não será derrubado, qual é o sinal de tua presença e do fim do mundo. Por quê? Eles sabiam que era necessário a presença de Deus para dar início à marcha para o reino, e nisto acontecendo, o mundo teria que cessar. Os reinos do mundo teriam que cessar, porque havia a profecia da pedra sem mãos que derrubaria todos os outros reinos. E é claro, você tem isto em Mateus 24, quando Jesus falou sobre o que aconteceria no tempo do fim. E no livro de Atos você tem a pergunta dele, dizendo: restaurarás tu neste tempo ao reino de Israel? E ele disse: não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo Pai. Veja, não compete a vocês saber estas coisas. Você logo em seguida vê ele dizendo: envie ele a Jesus, o qual já foi anunciado, o qual convém que os céus se contenha, se detenha, até aos tempos da restauração de tudo, como ele falou através dos seus profetas. Então, no tempo da restauração, ou quando chegasse em cena um restaurador, teria que ser um homem com o mesmo caráter de Elias, um homem através de quem Deus poderia falar para a igreja do tempo do fim, leva ela para o mesmo evangelho apostólico, e aquele pensamento, a preocupação que estava nos primeiros seguidores a respeito da presença, então chega nesse tempo do fim, Deus envia a mensagem nos esclarecendo o que é a presença, e que estamos no tempo desta presença de Deus sendo evidenciada aqui na terra. Ou não lemos isto durante todos estes cultos que tivemos nesses meses passados, onde o irmão Branham falava uma diferença entre aparecer de Cristo e vinda de Cristo. E ele diz: o aparecer é agora, para poder nos aprontar para a vinda. Eu acredito que vocês já entenderam esta parte, não é? Já entenderam isto muito bem. Então veja, foi predita por nosso Senhor com frequência e de forma solene. Foi mantida sem cessar pelos apóstolos, diante dos primeiros cristãos, esta ideia sobre a parúcia de Cristo, sobre esse aparecimento ou grande manifestação de Cristo, e foi crida firmemente e esperada de forma ansiosa pelos irmãos da igreja primitiva. Sim, observe, esta gloriosa esperança, a qual se voltaram ansiosamente todos os olhos e todos os corações da era apostólica, esta esperança tem desaparecido da vista dos crentes modernos. Eles nem sabem do que as Escrituras estão falando. Qualquer que sejam as opiniões teóricas expressadas, tanto em símbolos quanto nos credos que é ensinado, deve admitir-se com franqueza que a segunda vinda de Cristo, que eles não entendem que esta segunda vinda não pode acontecer, a não ser para aqueles que são visitados pela presença. Esta segunda vinda quase tem deixado de ser uma crença ativa e prática para as pessoas. Pode-se invocar várias causas para explicar este estado de coisas, este estado mental deturpado, escrituristicamente falando. As previsões precipitadas das pessoas, que com muita confiança têm se dedicado a interpretar as profecias, e o descrédito que seguem por causa do fracasso de suas predições, sem dúvida, tem dissuadido homens reverentes para entrarem na investigação das profecias não cumpridas. E estes homens que viram tantos acontecimentos, homens sinceros, estudantes das Escrituras, que com sinceridade estavam buscando compreender o cumprimento da palavra profética, muitos deles oraram por anos. Como F.F. Bosworth disse que passou quase 20 anos de sua vida
orando a Deus para que Deus enviasse o avivamento que foi prometido nas Escrituras. E ele pôde contemplar este avivamento ainda em vida, quando ele visitou pela primeira vez uma reunião Brana, como era dito naquele tempo dos Estados Unidos, reuniões Brana, era anunciado nos jornais. Então, quando ele viu o poder de Deus agindo através daquele ministério, ele pôde ver a resposta para as suas orações. Homens como Liveio, depois de ouvir o William Branham falar tantas vezes sobre a diferença entre a aparição e a vinda, mandando o povo ter cuidado, não passem isto por alto. Há uma diferença muito grande, são duas palavras diferentes, com significados diferentes: aparecer de Cristo e vinda de Cristo. Confundiram, porque nas Escrituras, onde tem parúcia, que o equivalente desta palavra para o inglês é presença, e que não muda para o português, o significado é o mesmo, eles traduziram lá como vinda, e isto mudou todo o quadro, deixou as Escrituras em desarmonia. No entendimento das pessoas, ficou desarmônico. Eles pularam daqui, não é, da primeira vinda de Cristo para a segunda vinda de Cristo, sem perceber, sem notar, sem entender que este final, segunda vinda, não poderia acontecer a menos que Deus entrasse em cena no maior tempo de engano que já cobriu a face da terra. Agora, se você pensa que este não é o maior tempo de engano, então você está enganado. Porque se você olhar nos períodos anteriores, e ver todos os acontecimentos passados, e você pensar que já houve um tempo pior do que este, porque você não entende de nada da palavra profética, então, você quer falar sobre os dias de Noé, onde tudo quanto é de desgraça aconteceu, e Deus disse: eu vou destruir a todos. O homem tem que ser banido da minha presença, e só achou Noé, que ainda era puro, que ainda se mantinha puro, e o resto não teve nenhum merecimento, nada, destruído. Somente 8 de milhões, somente 8 foram salvos. Veja, aí você diz: aqui estava um tempo complicado. Pois não, senhores. Você quer falar do tempo de Sodoma e Gomorra? Onde homens viviam com homens, onde até mesmo os anjos que foram lá para avisar ao justo Ló da situação, eles queriam também coabitar com estes homens e foram derrubar a porta de Ló. Como estava essa situação? E Deus disse: esse pessoal tem que morrer, vou destruí-los, vou dissipá-los da minha presença. Enviou fogo, enxofre, vamos dizer assim, uma bomba atômica, para destruir aquelas cidades. Você diz: que tempo terrível! Oh, que tempo é aquele? Não é diferente desse? Ou Jesus se enganou quando ele disse: assim como foi nos dias de Noé? Será quando? No tempo da presença, ou no tempo da parúcia do Filho do Homem. Vê? Não se trata de vinda, de Jesus voltando nos ares. Não, Jesus estava falando da manifestação do Filho do Homem. E isto não é Jesus vindo nas nuvens para encontrar com os seus na última fase do rapto. A manifestação do Filho do Homem vinda, que agora você sabe é parúcia, que significa presença do Filho do Homem. Isto é o que inicia todo o processo. É Deus que desce à terra, a presença do grande Deus Todo-Poderoso. Desce à terra, fala às pessoas, ministra às pessoas, usa o vaso qual ele determinou para usar, como ele determinou Elias, Jeremias, Amós, todos aqueles profetas, como ele determinou seu filho para a plenitude dos tempos e assim sucessivamente. Então, no tempo do fim, estava programado Deus usar um vaso, e esta presença de Deus, esta é a manifestação do Filho do Homem, quando o Espírito Eterno fala através de um vaso, unge um homem, e aqueles que recebem a mensagem, a palavra de Deus através desse homem, também são ungidos com a mesma unção. E aí você entende porque foi dito para você: primeiro é um homem ungido, depois um povo ungido. Vê? Depois um povo ungido.
Ok, então Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Sodoma, seria também no período de tempo quando o Filho do Homem se manifestasse. E você quer saber o que é manifestar-se? É revelar-se, é dizer, eu estou aqui. E como ele diz que está aqui? Vindicando a si mesmo com sinais, prodígios e maravilhas. E se você que é leitor desta mensagem, desse sermãozinho que distribuímos para as pessoas, todos os meses estamos distribuindo, olhe no final daqueles cultos, quando o homem de Deus chamava a fila de oração, e veja ali o dom de discernimento, e veja se não era a mesma coisa que acontecia nos dias de Jesus Cristo. Isto é através de sinais, prodígios e maravilhas, Deus dizendo, eu estou aqui. Porém, sinais, ele não é visto porque é invisível, mas você pode comprovar isto pelos sinais. Porém, como eu disse no início desta simples palestra, eu disse você pode até ser beneficiado com os sinais, como eles foram, mas só quem recebe a revelação sabe quem está por trás daquele sinal. Naquele tempo, quem viu o sinal, quem viu os prodígios e recebeu a revelação, soube do que se tratava. Mas os outros viram os sinais e até foram beneficiados com os sinais e disseram que aquilo era coisa do demônio, que ele expulsava o demônio porque estava possesso por Belzebu. Vocês estão vendo que fechamos agora o quadro? Vê? Isto repete-se no último tempo, no último dia. Este é o pior tempo que vocês possam imaginar. Este é o pior. Junte o período de Noé, junte o período de Sodoma e Gomorra, junte o período da Era das Trevas, quando a igreja romana dominou, matou, destruiu, perseguiu. Junte tudo isto e ainda não é de se comparar, apesar de que Jesus disse que seria idêntico. Mas por que eu ainda vos digo que é pior? Pior. Porque naquele tempo pegava você e dizia, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Se você não negar este Deus, você vai morrer agora. Aí a pessoa dizia, como diz aí fora, puxa, caramba, e agora? Se eu negar, eu já sei que vou para o inferno. E depois eu vou ter que morrer do mesmo jeito. É melhor permanecer firme. A vida cessa aqui, mas a revelação que ele me deu me diz que eu abro os olhos já do outro lado. E assim eles enfrentavam a morte, louvando a Deus. Louvando ao Deus Todo-Poderoso, cantando hino e ainda orando pelos seus algozes. Agora você vive nesse tempo? Não. E por que é pior? Porque hoje a perseguição, naquele tempo ele matava o corpo. Matava o corpo. E Jesus disse, não tem mais aquele que pode matar o corpo. Você tem que temer aquele que pode matar a tua alma. Aí o diabo muda de tática. Ele diz, que adianta eu destruir, eu levar o corpo dele para a sepultura, sendo que eles fecham os olhos aqui e já abrem o olho no corpo celestial, se regozijando. Então, qual é a tática dele? Te matar espiritualmente, atingir tua alma, tirar tua atenção daquilo que é a verdade, te colocar o mundo bem florido, bem folheado na tua presença, te deixar boquiaberto com o reino dele. E olhe, não é pouca coisa, porque ele chegou a oferecer para Jesus Cristo. Disse, eu te dou tudo isto se você me adorar. E Jesus disse, que é isso, rapaz? Eu não preciso disso não. Agora ele ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus. Agora me diga, o que é que ele te oferece? Coisinha desse tamanhozinho assim, olha. Estamos tropeçando em sabugo de milho. Menino buchudo, escorregando sabugo de milho. É assim que estamos. Vê? Ele ofereceu todo o reino, mostrando que ele tem domínio. Mas nesse tempo de engano, ele nem precisa apresentar muita coisa. É uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma piadinha daqui, uma coisinha bonitinha dali, uma imagenzinha daculá. E ele vai te enredando, e daqui a pouco você pensa, tudo bem, Deus só quer o coração, está bem assim mesmo, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, daqui a pouco está tão enredado, e começa a entregar o sacrifício de adoração ao inimigo.
ao inimigo de Deus. E como você faz isto? Adorando de uma forma errada, adorando a Deus da forma que ele já deixou bem claro que ele não aceita a adoração. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. E eu não posso entender uma adoração que seja em espírito e em verdade, que seja de alguma forma contrário à palavra de Deus, ou alguma parte da palavra de Deus. Se Jesus disse, nem um tio, nem um jota deixará de ser cumprido, passa-se céus e terra, mas a palavra permanece. Então, o que acontece com a pessoa que nega a palavra? O que aconteceu? Ela teve que ter sua mente enganada, teve que ter seus olhos cegos, e desenvolver dentro de si, e deixar desenvolver, nascer, crescer, de se desenvolver, gerar dentro de si uma vida diferente da vida de Deus. A vida de Deus vem pela palavra, mas se o inimigo, se ele conseguiu enganar você, ou se ele conseguiu deturpar a tua mente, então claro que ele colocará uma interpretação na palavra, um enxerto, uma hibridação, e começará a ser gerada ali um ser híbrido, que não tem nada a ver com Deus, porque Deus não aceita mistura. Ou é filho de Deus ou não é, não tem meio termo. Deus não tem netos, Deus só tem filhos e filhas. Deus não tem filhos pela metade. Então, o que tem enganado as pessoas, sem dúvida, isto tem acontecido nesse tempo final, esta forma de engano, e por isso, quando eles perguntaram para Jesus, olha, tudo bem, agora sabemos que não haverá pedra sobre pedra que não será derrubado. Então vamos aproveitar aqui e levar esta pergunta adiante. Se não vai ter pedra sobre pedra que não seja derrubado, tem a profecia de Daniel que diz que todos os reinos serão destruídos com a pedra do topo da montanha, não é? Que foi tirada sem mãos e destruirá a todos. E isto, pelo que estamos entendendo, tem que haver um ser sobrenatural aqui para fazer isto. E se tu está dizendo que para onde vai nós não podemos ir, não é? Nós não podemos ir, e estás falando constantemente do tempo da parúcia do Filho do Homem, e eles sabiam que esta parúcia não era física, era algo espiritual acontecendo aqui na terra. Eles disseram, então queremos saber qual sinal. Tem que haver algum sinal, porque eles esperavam para aquele tempo isto. Eles esperavam para aquele tempo. Tem que haver um sinal que nos prove, que diga para nós que tu estarás presente. Qual o sinal de tua presença? Então, diga-me, qual foi a primeira coisa que Jesus começou a responder para eles? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Vê? Acautelai-vos. Quer dizer, não era depois, lá na frente foi que ele disse que seriam perseguidos e tudo, porém isto é de menos. Porque ele já tinha dito, não tema quem pode matar o corpo. Não é? Você não deve temer. Isso porque a morte física realmente não é morte. É uma passagem. É um portal. Você só pode passar daquela porta para lá nesse outro estado. Assim você não passa. Então, se todos vão ter que encarar esse portal, quero saber a condição que você está aqui hoje. A condição que você vai estar aqui é o que vai determinar depois daquele portal qual lado você vai. Né? Porque dependendo da tua inclinação para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. Se uma árvore está inclinada assim, você corta ela e ela tombar para o outro lado, complicado. Ela vai tombar para onde está inclinada. A não ser que haja um milagre. Né? A não ser que haja um milagre, como no caso creio que de Policarpo. Creio que foi Policarpo, foram derrubar uma árvore por cima dele e a árvore caiu para o lado contrário, contrariando a tudo, né, que eles poderiam imaginar. Mas para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. Se a tua inclinação é para as coisas do mundo, você não pode ir para o reino de Deus, porque Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, na condição que está você hoje, pode ser que amanhã seja outra condição. Hoje você pode estar na pior situação possível. Amanhã você pode estar totalmente diferente, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso não podemos julgar quem quer que seja, porque nós não conhecemos o amanhã, não conhecemos nem sequer o hoje. Não temos o domínio nem sobre o agora. Ok,
mas dependendo da situação que você estiver, da tua condição, é o que vai determinar o que vai acontecer depois que você passar pelo portal da morte. Ou um caminho ou outro. Se em vida você andou pelo caminho largo, então você já teve o seu galardão aqui nesta terra. Então, claro que do outro lado não vai restar nada para você, a não ser o lago de fogo. Esperar o momento de ir para o lago de fogo. Agora, se você procurou seguir as pisadas do Mestre e sofrer por amor à palavra de Deus com os poucos, né, e desprezados, porém amados do Senhor, então é claro que neste mundo você vai ter aflição, mas do outro lado você vai ter um vinde bendito do meu Pai, né? Possuir o reino que para vós foi reservado desde antes da fundação do mundo. E assim vai. Então, o caso não é a morte física, mas a morte espiritual. É quando a alma da pessoa não é despertada pela palavra de Deus. Ela continua dormindo profundamente. E você sabe que um sono é uma espécie de morte. Vê? O sono é uma espécie de morte. Quando você está anestesiado, você sabe de alguma coisa? Você está consciente para alguma coisa? Não, os aparelhos dizem que você está vivo, mas a tua consciência está apagada. O teu inconsciente está dormindo lá, não sei para onde. Vê? Ali você pode morrer. Eu vi uns gatinhos semana passada, anestesiado, né? Na campanha que fizeram, eu fui também aproveitar, que é mais barato fazer o trabalho aí nos gatinhos. E eles ficam mortos praticamente, meu Deus. É assim que fica uma pessoa. Você pode pegar, jogar para lá e para cá. Se você pegar e torcer o pescoço, acho que é a melhor hora para morrer. Você não sente dor nem nada, né? Anestesiado. Mas fica aquele olho apagado, aquela coisa. Cadê a agilidade? Cadê os pulos? Não tem. Perde o controle. A mente já não controla o corpo. Veja, isso é o que acontece. Pois bem, agora se nós estamos neste corpo e ele está vivo, está com vida do lado natural, se no lado espiritual você não está sendo bombado, porque o coração que bombeia o sangue, né? Mas vamos dizer assim, se do lado espiritual você não está sendo bombeado pelo fôlego do Espírito, pela vida do Espírito que vem pela palavra, então, meu filho, você está em sono profundo e pode não despertar deste sono. Morte espiritual, separação de Deus. Agora, todos aqueles que não têm recebido o amor da verdade, o amor pela verdade, eles estão mortos. Mortos. É o que diz Paulo. Agora, você também estava morto. Morto. Todos pecaram e destituídos, quer dizer, afastados, separados, que é morte. Que é morte. Mas Paulo diz, mas haveis sido justificados, vivificados, e assim vai. Então o Espírito Santo bombeia para este ser espiritual a vida do doador da vida, a vida de Deus, que vem através da palavra. E quando você começa a despertar deste sono, então você começa a se erguer diante de Deus para poder se cumprir aquilo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Então você vai despertando, vai voltando à tua consciência. Isso pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quanto tempo nós passou nesse despertamento? Não é? É aos poucos que se desperta. E eu disse, posso levar para casa? Não, só quando o gatinho acordar de tudo. Agora não, mas eu preciso ir, eu tenho um aniversário para ir, aquela coisa toda. Não, mas não podemos liberar. Pode acontecer alguma coisa, pode não voltar do coma, né? Pode não voltar da anestesia. Isto leva tempo. Quando despertamos dentre os mortos, você acha que foi quando? Agora você pode entender, agora você pode ver que é um processo que pode demorar muito. Depende do grau de maturidade de cada um de nós. Quer dizer, Deus não vai colocar uma provação que eu não possa suportar, como também Ele não vai me dar um esclarecimento que eu não possa entender. Ele primeiro tem paciência, como você tem com seus filhos,
Tem paciência que eu cresça, que eu amadureça, que eu consiga dar os primeiros passos, que eu comece então, que eu chegue a uma determinada idade, daqui a pouco fico sabendo o certo e o errado, a diferença entre o bem e o mal, e daí a pouco eu vou começar a andar com meus próprios pés, a tomar minhas próprias decisões, até que chega um momento de maturidade, que Deus diz, olha, o que é que eu posso fazer com você? O que é que eu posso fazer com você? A não ser dar a você da minha glória, quer dizer, a minha mente. Porque você já cresceu, você amadureceu. É um despertamento. Agora, você só alcançará esse estado de lucidez, de iluminação, quando você realmente despertar dentre os mortos, ouvir o esclarecimento daquilo que Deus está fazendo neste tempo. Possa ser que temos ficado estudando as Escrituras com ideias do passado, como diz o padre, naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos. Eu não quero saber daquele tempo, eu quero saber o que significa aquilo para hoje, para o tempo que eu vivo, porque eu não posso viver dos méritos passados, de uma luz lá do passado. A luz de Deus continua brilhando hoje e é diante desta luz que eu tenho que viver. Não é? É diante desta luz que eu tenho que viver. Então, o que aconteceu? Estas coisas do passado, a forma de muitos estudantes, não é, que procuraram estudar as Escrituras e a interpretar as profecias, porém, estas interpretações trouxe descrédito para as pessoas, porque eles fracassaram em suas previsões, em suas predições. Isto levou homens reverentes e sensatos a entrarem em investigação, para saber o que aconteceu, o que significa aquelas profecias que, diante dos acontecimentos, não estavam ainda cumpridas. E foi assim que se procurou sobre a parúcia. E, ora, quando tivemos as primeiras traduções da Bíblia, das mais conhecidas, a de 1511, se não me falha a memória, chamada Bíblia de Genebra, não sei se eu estou trocando aqui as bolas, porém não ficou uma tradução muito boa. Ficou uma tradução, vamos dizer assim, feita com uma certa pretensão, defendendo alguma ideia daquela época. E foi por isso que foi feita a tradução King James, depois disso, de 1611. Não, a outra Bíblia não é 1511, não sei se é 1517, alguma coisa, mas foi nos anos 1500. Em 1611 foi que foi feita a tradução que é a mais aceita, que é a mais, vamos dizer assim, focada no original. É a tradução King James, do Rei Tiago, a mais divulgada na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim sucessivamente. Porém, todos os tradutores que fizeram revisões e foram traduzindo, somente nos anos 1800, Rotterdam, quando ele olhou aquelas traduções, está tudo muito bem. Mas quando chegou em determinadas partes, ele disse, eu não posso traduzir isto aqui como vinda. Porque isto aqui não tem nada a ver com vinda. Isto aqui, parúcia, significa presença. E quando se busca o significado de presença daquela época, o sentido que Jesus estava falando, não era alguém que estava vindo. É alguém que chega e faz um trabalho durante um período de tempo. Vê? Rotterdam, como diz Liveio, é um homem que foi cheio do Espírito Santo para fazer este trabalho. Ou caso contrário, nós não saberíamos disso. Agora, isto ficou tão próximo uma coisa da outra, ou ficou tão fácil de ser interpretado erradamente, que o irmão Branham pregou vários sermões repetindo a mesma coisa, dizendo-nos para termos cuidado com a diferença entre uma palavra e outra, como vocês já conhecem, né? Como vocês já conhecem. Então, mesmo depois do irmão Branham pregar isto, mostrar a diferença entre aparição e vinda, mesmo assim o próprio Liveio não compreendeu a fundo o que ele estava dizendo. E ele tentou várias vezes pregar sobre o tema, estudar sobre o tema com a igreja, esclarecer para a igreja, e todas as vezes que ele tentava, ele largava aquilo de lado e não entrava. Sabe quando não encaixa? Quando você diz, eu não estou conseguindo captar, sabe aquele novelo que você não sabe onde está a perna inicial? Né? Se você não encontrar o fio do novelo, né? É o fio da meada que chamam, né? Fio da meada.
Isso vem de um grande novelo de linha, e é como um fio de energia. E ele vem todo enrolado, né? Aquele bolo. O eletricista com facilidade pega aquilo e usa ele todo, mas se você não sabe, pega a peça contrária, enrola tudo, é um problema sério. Então foi assim que ficou muita gente. Irmão Oliveira disse que cada vez que ele entrava neste tema, que ele procurava estudar isto, aquilo dava um nó em sua mente. Ele dizia, não é possível, não, aí largava tudo de lado. Até que ele disse, Deus, eu preciso disso. Eu preciso que tu me esclareça isto. Porque ele ia nas mensagens, estava o William Branham falando lá. Ia nas traduções, estava ali um dizendo isto, outro dizendo aquilo. E Rother dizendo, não, aqui é parúzia, que significa presença. Né? Então ele disse, Senhor, se tu não me mostrares isto, eu vou procurar uma vez mais. Se tu não me mostrar isto, eu vou deixar de lado, que eu não vou ficar discutindo contigo, não. Não vou discutir com o Senhor. Se tu me esclareceres isto, eu estarei agradecido. Mas eu vou buscar isso pela última vez. E foi assim que o seu entendimento abriu para compreender não só a palavra parúzia, mas as 8 palavras que o William Branham falou sobre ela, as 8 palavras gregas, que tem todo significado sobre o tempo do fim. Vê? E ele, em 1977, ele pregou o primeiro sermão sobre a parúzia. E aquilo foi algo tremendo e nos trouxe uma iluminação completa daquilo que é a mensagem da profecia para o tempo do fim, do que é a manifestação do Filho do Homem, onde se encaixa o 7º selo, que trabalho Deus está realizando, porque o William Branham foi do jeito que foi, porque ele teve que sair, né, no tempo que saiu, o que vai acontecer ainda no futuro, o que está acontecendo. O tema sobre a presença nos traz tudo isso, porque para começar, você não entenderá a presença sem não entender a deidade, sem não entender o assunto da divindade, porque a presença te mostra Deus na terra cuidando da igreja até levar ela, quando ela alcançar a maturidade plena, levar ela para encontrar o Senhor Jesus nos ares, o Pai na terra e o Filho aguardando o momento, vê? Para o Pai dizer, chegou a hora, pode vir, o povo está pronto, eu estou levando eles para te encontrar. E nos ares o Pai se encarnar no Filho. Agora, se você não tem a compreensão da divindade, como você vai entender o que é a presença de Deus hoje? Complicado, só mesmo pelo Espírito. Por isso que o William Branham disse, o rapto é uma revelação. Amém? De pé, vamos ficar de pé. Irmão Milton, venha fazer esta oração final. Irmão Milton, logo, assim que Deus nos der uma oportunidade, não é? Que não vai demorar, nós estaremos levando ele às águas. Ele tem pedido batismo e pelo jeito está com pressa. Já disse, não esqueça, viu? Não esqueça. Então logo estaremos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. E eu peço que vocês continuem em oração por ele, né? Por sua família e por todos os outros irmãos que ainda serão chamados para entender estes acontecimentos que Deus prometeu realizar no tempo do fim. Deus abençoe. Amém? Amém. Graças a Deus. Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer por este momento que nós passamos aqui, por tudo isso que foi revelado por ti a cada um de nós. Eu sei, Senhor, que tem coisas que nós ainda não compreendemos, mas sabemos que o Senhor está preparando tudo para que cada um de nós possa estar entendendo aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, para que nenhum se perca, para que nós possamos verdadeiramente estar contigo quando houver este rapto. Senhor, queremos te agradecer por cada um daqueles que estão aqui nesta noite, por aqueles que não puderam vir por algum motivo. Queremos agradecer também, meu Pai, pelo cuidado que o Senhor teve em cada um de nós, aqueles que nós deixamos nos nossos lares, porque enquanto nós estivemos aqui ouvindo a Tua palavra, buscando a Tua face, a Tua presença, o Senhor cuidou daqueles lá em casa. Pai, queremos apresentar aqueles que pediram oração, aqueles que estão aí nesta noite aí também ouvindo e que na verdade vão receber também da sua parte nesta noite. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos levar para os nossos lares na Tua proteção, na Tua bênção, e que nós possamos verdadeiramente compreender
o que o Senhor, dia após dia, tem feito pelo seu povo. Senhor, abençoe a cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Lá verei meu bom pastor, com seus anjos, que esplendor. Lá verei meu Senhor a me abraçar. Pegarei em sua mão, sentirei tua unção, seu amor a refletir entre os irmãos. Sentirei o teu poder tão perto, irei agradecer por tudo que me fez, e por ali na terra ter me sustentado. Mil canções para ele eu cantarei. Lá verei os profetas enviados do Senhor, que pregaram a palavra com muito fervor, e aqueles que aceitaram e viveram a palavra, estaremos todos juntos para um só louvor. Sentirei o teu poder tão perto, irei agradecer por tudo que me fez, e por ali na terra ter me sustentado. Mil canções para ele eu cantarei. Sentirei o teu poder tão perto, irei agradecer por tudo que me fez, e por ali na terra ter me sustentado.